Iniciando mais um Fala Comigo Direito. Hoje nós temos uma entrevistada, Fabiana. Uma entrevistada muito gente boa, né? Não, Fabiana. Não começa mentindo também não. Não podemos falar a verdade? Não, vamos falar, vamos ser limpo aqui com nossos telespectadores, né, Michel? Não dá pra, né, falar bem, não dá. Eu gosto dela, mas é meio desastrosa. Mas assim, a entrevistada é tão boa que ela até limpou o podcast hoje. Por que ela limpou o podcast? Porque ela sujou o podcast. Eu cheguei aqui, a entrevistada tava limpando o podcast. É pegadinha, né? Pegadinha. Porque quem começou de forma desastrosa o podcast foi você, Juliana. Seja muito bem-vinda, viu? Então fala comigo direito pra gente começar já começou a falar sério. E hoje vai ser dureza, viu? Mas vai não, ser... é gato e rato aqui. Eu tô só no meio, só aqui. Não. Intermedia, porque o negócio vai sair faísca. Pelo amor de Deus, hein? Doutora Juliana, esposa do Dr. Parra. Doutora Juliana Rojas. Rojas. Não, Rojas, como todos falam. É Juliana Siqueira Parra. Isso. É melhor. Tudo trocado. Mas é melhor. É melhor. É a esposa do Dr. Parra que a gente entrevistou também. Aquele que a gente tem que tomar cuidado com. Aqui vai ser igual, viu? Então, na verdade, ele é que é meu esposo, né? Não é o. Por quê? Eu não sou esposa dele. Eu não sou propriedade dele. Ele é que é minha propriedade. Para o pai dela. Então. Não é isso? Ou você pediu a mão dele em casamento? Não. Olha, quase tive que pedir permissão, mas. Olha, eu vou falar, o meu marido fui eu que tomei a iniciativa. Fabiana, Juro. você é atípica, né? Eu tomei a iniciativa, não pedi a mão no casamento, mas eu que dei umas investidas nele. Não, mas a doutora Juliana, Fabi, é advogada trabalhista. Trabalhista, doutora? Trabalhista. Olha lá, já tá se perdendo no negócio. Não vai pro corte. Michel, não vai pro corte. Agora eu vou quebrar a cadeira. De novo, vai quebrar a cadeira? Sou agitada. Meu Deus do céu. Mas é uma advogada trabalhista. Trabalhista é uma coisa engraçada, né? Todo mundo tem dúvida, né? Tem. Você fala que você é formada em direito, mas eu falo, olha, eu para direito do trabalho, eu não sei nem ler sentença. Eu entendo muito bem de direito do trabalho, tanto quanto eu entendo dos leões marinhos. É o mesmo entendimento que eu tenho, assim, aprofundado. Sou eu no crime, né? Exatamente. Mas você chegou a fazer crime no começo de carreira? Não fez com uma coisa com Parra? Não fez? Não fez nada? Fiz outro. Você foi na delegacia de polícia? Sim, já foi uma vez na delegacia. Já na carceragem. Já pisou. Na carceragem. A pessoa que já pisou na carceragem já encontrou Jesus. Já, lógico. Aquele cheiro de carceragem. Mas a pergunta foi como advogada ou estava presa? Não, aquele dia eu estava como advogada. Ainda bem. Mas o seu esposo, ele faz, né? É criminal tributário, né? Crime tributário. O crime tributário, né? Mas o interessante é que realmente todo mundo pergunta sobre o direito do trabalho para nós. Isso é uma coisa engraçada. Você fala com o operador de direito, as pessoas acham que você tem conhecimento sobre as leis trabalhistas, né? E não é para qualquer um, né? Não combinar. Vamos combinar. Qualquer área do direito, ela é difícil Mas comentar. eu acho que o que ela falou agora é muito importante. Eu acho que o direito do trabalho, nós que somos operadores do direito, acaba tendo muito aventureiro, né? Porque a pessoa fala, é direito do trabalho, eu vou lá, defendo o empregado. Acaba que a gente ouve muitas reclamações que a pessoa não tem especialidade e se aventura na área. É o clínico geral que vai fazer direito do trabalho e acaba causando prejuízo pro cliente dele. Já começa no exame de ordem, eu acho. Porque o direito do trabalho e o direito tributário são as áreas que têm menos recursos para você estudar para a prova, para a segunda fase. Então todo mundo faz. O que você vai fazer segunda fase? É direito tributário ou direito Porque do trabalho? Tem menos peças, na segunda fase é menos peças? São menos peças, bem menos. O nem se civil compara, ninguém faz. Porque... Criminal também, bastante peças. Criminal não sei quantas tem, mas... Não, nem eu sei quantas tem. Eu sei que tem eu nem pensei duas vezes em escolher a área, por exemplo, né? Sim. Então, assim, eu percebo que é vocação, você é vocacionado para fazer a segunda fase mas do o exame pessoal da não ordem. escolhe mais. Hoje não faz mais essa escolha a com base segunda no que eu fase gosto. não. Você faz por
Mas a gente faz Não na é por inscrição, aptidão, Ju. mas- A gente vai na inscrição. Na Mas inscrição, aí é por uma- exemplo, eu nem sei se eu passei na primeira fase. Eu já coloco na Isso. inscrição. Então, mas que eu aí quero você vai segunda- escolher o quê? O mais fácil, certo? Não, o que eu me identifico. Mas não é Nem isso sempre. então, isso ideologicamente, É. o correto seria, você vai na área em que você tem interesse em exercer a sua profissão, então você vai mostrar seus conhecimentos e se habilitar no OAB. Mas o pessoal não tem essa escolha pautada nisso. A escolha é pautada assim, vamos ver a quantidade de peças. Cível, por exemplo. Peças cíveis são incontáveis. São infinitas, Sim. ninguém faz cível. Peças Sim, criminais, sim. muitas peças Sim. criminais, muitas vezes muito fungíveis entre si, então o pessoal também põe de lado. E aí eles vão no tributário, no trabalhista, Tributário, que a direito do quantidade trabalho. de peças é uma quantidade menor. Então ele consegue decorar e isso já começa, né, doutora? Já começa aí no déficit, na parte mais deficitária do profissional, né? Ele Sim. decorou a peça e passou. Aí ele já se acha especialista. especialista. O trabalhista, Eu né? estudei para a segunda fase, então eu sei um pouquinho. Ele vai pelo óbvio, nem sempre pela legislação, né? Porque hoje o direito do trabalho ele está passando por uma mudança muito grande, como teve há tempos atrás, com algumas, por exemplo, a gente fala hoje sobre a quarta industrialização, que seria a área, o tempo tecnológico, né? Seria A parte digital, direito Isso. digital, Então né? tudo está muito mudado em todos os sentidos, inclusive sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho faz muito tempo que existe aí alguns, né, integrantes da política que querem acabar com a Justiça do Trabalho no Brasil, quer colocar para a Justiça Federal, na verdade, né? Tirar a Justiça especializada e do direito do a trabalho. federal englobaria a parte E trabalhista. englobaria a federal. não ia aguentar Ela essa deixaria de demanda. ser especializada. É. Só a que quantidade de demanda seria isso, inviável. e é um tema muito atual, por quê? Porque é uma balança, tudo tem que ser muito equiparado, né? Você ter a justiça do trabalhador e a justiça do empregador. Os dois lados têm que ser amparados legalmente. Porque se um lado começa a ser mais beneficiado do que o outro, então tem alguma coisa errada. E aí a gente começa a ter conflitos. Só que isso não causa conflito só de um lado. Por exemplo, se eu trago uma lei que ela é mais benéfica para o trabalhador, ok. Mas até onde aquela lei vai me trazer prejuízo em todo o resto? Entendi, toda a cadeia, Na né? sociedade. É uma cadeia. Mas, doutora, deixa eu tirar uma dúvida. A justiça do trabalho, ela é uma justiça protecionista, né? Então, nós temos uma relação juridicamente desigual entre o empregador e o empregado. Porque há uma desigualdade fática, técnica. É a hipossuficiência declarada sobre o Exato. reclamante. Então, até sim. a gente fala até que é uma eficácia diagonal, assim, né? Não é igual o Estado e o particular, mas tem aqui o empregador e o empregado, assim, como se fosse uma relação de consumo. Então, normalmente, as leis são mais protecionistas pro empregado. Isso é fato, né? Então, mas hoje a gente tem uma tendência à flexibilização. Então, até onde essa flexibilização, ela garante uma proteção. Entendi. Tanto para o Isso é muito empregado quanto para o empregador. Por exemplo, a pejotização, que é um tema muito atual, que o STF hoje tem vários julgados deles. A pejotização, ela enfraqueceu a relação de trabalho. Doutora, fala mais assim pro pessoal aí que tá assistindo a gente, o que seria uma pejotização? Até pra gente... Pejotização é antigamente era terceirização, que a gente poderia ter o que não fosse o fim, né, da sua empresa, ela poderia ser terceirizada, Certo. tá? Ter um trabalho terceirizado. Então você contratava uma empresa terceirizada e aqueles funcionários não eram registrados pela empresa, seriam terceirizados. Certo. A pejotização são transformar funcionários com PJ, pessoa jurídica. Ele não é seletista, que seria as garantias pela CLT. Certo. Tá? Então, hoje a pejotização ela já está normalizada de um certo O ponto. STJ já admite como Ele legítima. admite muitos contratos de PJ como contrato válido. Olha só. Um gerente uma relação. comercial, ele abre Sim. uma empresa Então, e aí, ele emite Ele é demitido, nota. isso que eu ia falar. Ele Isso, é isso. demitido e aí ele... Então, Não, ele não é demitido. Essa parte é um pouco mais complexa. Tem que ver se ele não era funcionário, porque se aí já pode era- haver uma fraude, mas Exato. isso daí tem que ser apurado
Mas você pode contratar, por exemplo, uma pessoa no mercado e contratar como PJ. Entendi. Perfeito. Para prestar Entendeu? os serviços. Então, Dentro da empresa. até onde essa flexibilização, assim, sem, acho que de uma forma geral, sem um controle mais rígido, ela beneficia tanto o empregado como o empregador. Porque o empregador também tem uma relação de trabalho aí mais frágil. Sim. Então, é isso que a gente está estudando, está comentando, tem várias teses que são a favor, tem várias teses que são contra. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa flexibilização generalizada da legislação trabalhista. Só um adendo. Essa pejotização pode ser para atividade fim ou não? Só para atividade meio? Pode, hoje pode. Ah, pode ser para fim também. Porque Pode. antes, eu me lembro que antes, eu não sei se antes da reforma das leis Quando o trabalhistas, doutor se formou em 1950. não poderia emitir, a pessoa não podia emitir uma nota contínua para É porque ela o tinha que ser empregador. eventual, não podia ter subordinação, ela não podia ter traços do seletista. Entendi, do empregado, né? Isso, Seletista. do empregado seletista. Hoje já pode ter esse traço. Hoje você pode trabalhar todos os dias, cumprir horário, ter Subordinação. e CPJ. Então hoje está bem mais aberto, Tá meio- né? tá bem mais mais aberto. flexível. Tá. Então, mas dá para criar uma discussão bacana, né? Com certeza. Até que ponto isso é bom? Sim, Aí vamos falar a nível De do economia, Estado, por de exemplo. economia, sociedade, e até que ponto isso é bom para quem quer a garantia do regime CLT. né? Assim. Mas essa é uma realidade que passou a ser demandada por conta do quê? Das empresas não conseguirem arcar mais com as demandas Não, com a trabalhistas? nova reforma trabalhista tiveram algumas normas que foram flexibilizadas. A legislação foi flexibilizada e teve aí a pejotização foi incluída e agora é é legal. válida, Ela é entendi. válida. A gente está falando o quê? De 5 anos, Ju? Foi 2017, 2018? Ah, é recente, É né? recente. Relativamente Foi recente. 6, 7 anos. É recente. Mas assim, teve muitas coisas boas, porque aí vem o ponto. Antigamente, o empresário ele era muito engessado com a legislação. Hoje, só que tudo tem que ser de uma maneira, acho que equilibrada, né? E para achar esse equilíbrio. Mas esse que é o Para achar grande esse problema, equilíbrio. né? E doutora, deixa eu fazer uma pergunta que sempre me acode e eu sempre tive essa dúvida em relação aos advogados trabalhistas. Como que ficou a situação das relações de trabalho depois da pandemia? Com essa invasão aí de home office, muitas empresas que não retrocederam, continuaram praticando home office. Como que isso a gente consegue conjugar isso com o direito do trabalho? A gente teve que se adaptar à nova realidade. Com isso, surgiram muitos problemas juntos. Então, é isso que eu queria saber. Porque, por exemplo, estou terminando agora a minha pós em Direito do Trabalho, que eu fiz para uma atualização, até porque... Por conta da reforma, Por né? conta da reforma. E a minha tese é essa, é a quarta revolução industrial, que seria da era da inteligência artificial, e os reflexos nas relações de trabalho. O que isso trouxe? Trouxe, assim, um mundo novo. A gente teve que aprender a viver novamente isso em todas as áreas, né? Não só no direito. Sim. Isso Sim. no criminal contato, também. no nosso dia a dia, nas relações interpessoais, no direito criminal, do trabalho, no civil. Até as audiências eram híbridas, Presenciais. híbridas. Eram híbridas, Resumindo, depois a gente não eram virtuais, depois híbridas, não agora... voltamos ao que era antes. Não voltamos. em nenhum aspecto, né? Mas a gente está até hoje pensando ainda se é bom, se é ruim, ficam as coisas que... Quais os problemas isso causar, quais os reflexos negativos para o direito do trabalho disso? Negativo. Negativo tem vários, mas assim, eu vou colocar um ponto sobre a saúde mental do trabalhador, por exemplo. Hoje nós trabalhamos com tecnologia. Seja em qual área que nós estivermos, a tecnologia ela predomina. Sim. Então, a gente está aqui 8 horas da noite, eu recebo um e-mail e eu tenho que responder Exato. porque eu vi. O cliente não quer saber se é 8 horas da noite, eu trabalho até 6 ou qual é a Se minha meu carga expediente- horária.
se encerra às 6, O né? WhatsApp é a mesma coisa. Então, assim, ao mesmo tempo que o empregador tem que tomar cuidado, porque aquilo pode refletir uma hora extra, um adicional de sobreaviso, sei lá, alguma coisa nesse sentido, que o funcionário tem que estar à disposição. Eu acho que hoje, o que eu vejo mais, assim, de preocupante é que a gente trabalha mais, muitas horas por dia e de maneira, assim, como que eu vou falar, não ordenada. É desordenada. Eu pensei isso também. Então, assim, a mulher já... O que o doutor Eduardo falou que nós iríamos falar sobre o feminismo, não o direito do trabalho. Não, porque o negócio vai puxando E aí, outra. É que o doutor, Nós assim, eu temos- adoro assim, a nossa. Por isso que dá certo o nosso podcast. Quem Eu vai nunca falando. sei- Eu nunca sei qual que é o tema, mas eu sento então, aqui né? e ele fala, hoje é a fulana. Hoje é a doutora. É Tchau. assim mesmo. Aí eu falo, qual que é a área? Eu trabalho. Nossa, entendo bastante de trabalho. Tô bem apta a fazer indagações aí. Fabi, você foi advogada. Você sou muito sabe. trabalhista. Você sabe. Você Aí, nós mulheres sabemos muito o que é isso, né? A gente tem várias caixinhas, né? Com Então, assim, certeza. a gente trabalha, chega em casa, Trabalha trabalha, de cuida novo. dos filhos, e tem que estar disposta para sair, para se divertir. Com certeza. Então a gente sabe muito bem o que é essa rotina aí de Insana, né? insana. E como você, né, que veio. Sim, sim, mas a gente é que mulher é mais. Já que vamos É, falar do feminismo, já mas que era o mulher tema. tem essa- Nós mulheres, a gente tem essa característica de a gente ser mais mãezona, assim, né? A gente agarra o mundo, né, com as mãos. E o homem já não. O homem já tem o quadradinho dele, a caixinha dele, ele faz aquilo muito bem feito. Só com abre uma maestria. caixinha por vez. Só abre uma caixinha. A gente não, a gente abre a. Só uma Você por tá vez. trabalhando, você tá pensando se seu filho tá bem. Aí você tá pensando que depois você tem um compromisso. Aí você tá pensando que você tem que ter a sua relação social também, que faz parte da saúde. Então, e isso você acha que refletiu muito Eu acho pós-pandemia? que refletiu muito, Das sim. pessoas no home office, acho. Eu acho que a saúde mental, acho que de um modo geral, ela tá muito prejudicada, assim, depois da pandemia. Mas eu percebo. Como um todo, eu acho. Eu percebo que tem muito mais advogadas trabalhistas do que advogados homens trabalhistas. Ah, é é verdade. uma percepção minha. Eu acho que a percepção. Hoje nós somos maioria. As mulheres, acho que está em 52%, salvo engano. Mas já passamos dos homens, de número de homens inscritos. Mas inscritos das na OAB, mulheres. né? Na OAB. Isso, Ah, na na OAB. OAB. Então, Mas eu tenho essa proporcionalmente, eu não sei se tem mais homens ou menos. Eu entrei 2 ou 3 vezes naquele fórum trabalhista, acho aquele fórum maravilhoso. Eu acho que o crime, geralmente, o homem Então, você tem essa puxa percepção. mais. Mas sabe que não? Eu vejo na delegacia Não? de polícia, não Não tem mais isso? Tem muita mulher boa, muita mulher aguerrida, combativa. Não tem. Antigamente eu acho que era muito. Hoje já tá bem polarizado, assim, de mulheres e homens, assim. O que é bom, né? Ótimo. Traz uma visão diferente Sim, sim. para todas as áreas, né? Eu ambas. acho que hoje assim não tem mais muito isso. A mulher não pode fazer isso, a mulher não pode fazer aquilo. Eu acho que hoje, graças a Deus, a mulher tem alcançado lugares que nas gerações passadas eram inalcançáveis, talvez. Por exemplo, mulher policial, mulher delegada de polícia, mulher advogada, que trabalha, que vai pra delegacia, que volta. Então, hoje eu acho que eu não vejo mais muito essa divisão. É de Mas homem, isso de é bom, mulher. Fabi, isso é Sim. bom porque a mulher, e eu percebo que a mulher tem uma visão bem diferente do homem. Ela olha macro, o homem olha micro, é minha percepção. Eu não consigo digitar e falar no telefone ao mesmo Olha. tempo. E já estou tendo dificuldade de dirigir e falar no Nossa. viva voz do carro. Olha que loucura. Mas aí a gente já teria que entrar em um outro tema, etarismo, né? É. Que aí já é um problema. Você tá ficando velho. Faixa etária. Você tá vendo? Doutor, você tá ficando velho. Mas é assim, Entendeu? né? Quando é Michel, feminismo, não vai etarismo. pro corte, não vai pro corte, mas assim, eu também vou pegar ela agora, tá? Você pode ter certeza, porque ela já tava planejando falar isso. Até porque, né, doutora, é muito mais velha do que eu. Não Doutora parece. Juliana, não, é muito Parece uma procedimento, menina. é muito procedimento. Não tem jeito. É que o também. doutor Parra tem um excelente gosto, né? É que às vezes nem dá pra acertar sempre, né? Mas é assim, Ju, brincadeiras à parte, eu percebo, eu gosto muito de ir no seu escritório porque eu vejo que tem
no escritório da doutora Juliana, junto com o doutor Parra, tem outros advogados, eles trabalham, tem bastante advogados que atuam em diversas áreas, né? Lá são várias áreas, então. O nosso foco é empresarial. Tá. Então você advoga mais no trabalhista empregador. Nós temos empregado, mas pouco. Sim, sim. Mas eu venho do RH. Tá. Então o meu primeiro emprego foi no RH. Então você conhece muito essa... eu tenho esse contato com a outra face que seria o... Outra ponta, né? que seria o funcionário. E a gente trabalha mais com o direito empresarial. Então, abrange societário, civil... E, doutora, a senhora dá também consultoria ou só contencioso? Não, a gente faz bastante consultoria. E bastante. deixa eu fazer uma Porque na pergunta. trabalhista é essencial você fazer Isso o que eu ia preventivo. Deixa eu fazer uma pergunta, que o doutor vai me matar, ele fala eu e minhas perguntas. Como que a senhora orienta as empresas, o mundo corporativo, com relação ao e-mail corporativo? Qual que é a orientação que você dá em termos de a empresa pode acessar o e-mail corporativo? Qual que é, se uma empresa chegasse para a doutora, o que a senhora orientaria nesse sentido? Então, o e-mail corporativo ele já está no nome, é corporativo. Então, ele não pode ser utilizado para outros Para fins pessoais, né? Para fins pessoais. O que hoje também a gente tem que considerar é a LGPD, o direito individual do funcionário. Então, assim, tudo que você vai fazer, o que eu oriento? Tudo que você vai fazer que exceda... Você não pode invadir o espaço do seu funcionário, mas você pode ter um tipo de regra dentro da sua empresa. Então, por exemplo, o e-mail corporativo, ele está nominado à empresa. Sim, então, pertence à empresa. Pertence à empresa. Então, a gente tem que ter um manual, né, interno, um compliance. E lá dentro está estipulado, deixar claro para o funcionário quais são os deveres dele perante os cuidados que ele tem que ter com a comunicação, com a utilização daquele meio, que é um ferramenta de trabalho e não fins pessoais. Se você deixar tudo muito claro para o funcionário, você ter comprovação disso... Dependendo do que acontecer, aí teria que ter um caso específico para eu te falar, faria isso ou faria aquilo, você está amparado. Eu penso, se houver uma notícia de uma infração disciplinar por ele, se ele estiver praticando um ato, por exemplo, um desvio de clientes, fala uma outra infração aí disciplinar no âmbito trabalhista. Um assédio sexual, um assédio moral. Um assédio moral acontece muito. Assédio moral e por e-mail, por exemplo. Eu acho que a empresa pode acessar. Sim, pode punir e ela pode, para apuração, para fins de apuração, ela quebrar o sigilo do e-mail. Porque o e-mail não é pessoal, tá? Se tiver algum indício de infração ou descumprimento das regras internas, você pode Eu penso dessa forma também. Isso porque é professora de direito constitucional. Não, mas isso aí... Mas olha só, falar em direito constitucional é professora, né? Parabéns, né? Parabéns pelo dia, né, Fabi? Pelo seu dia, parabéns. Eu falo que a docência começou com uma forma bem, assim... meio que um hobby. E hoje é uma missão pra mim, assim. Foi bem despretensioso. Tá precisando de uma professora pra dar aula aqui. Aí eu tenho especialização em direito constitucional. E aí eu falei, eu vou, vai. Não era nunca pensei. E assim, hoje é uma missão de vida. Hoje acho que eu divido a minha paixão entre a delegacia, entre meu cargo de delegada e minha função de professora. Olha, eu como boa advogada, né, não pode... Dá um tempinho que quero logo falar. Então já vou perguntar, já quero perguntar também. E como você vê a qualidade das universidades hoje em dia de direito? Doutora, muito, muito deficitária. Infelizmente, eu não sei a gente não sabe distinguir os alunos que eu dou aula para concurso público, né? Para
para ingressantes em concurso público. Então a gente percebe que a deficiência do aluno vem da base. E a gente não entende como que isso não reflete no exame da ordem. Que o exame da ordem é uma prova difícil. Dificílima, FGV, um conhecimento aprofundado, mas ainda assim a gente percebe que tem advogados que formados em direitos, não advogados, bacharéis em direito, que às vezes têm dificuldade até na escrita. Assim, numa prova discursiva, é uma batalha, porque há um problema que vem da base. Eu não digo nem só das universidades. Vem talvez da escola primária dele, da formação de base dele, problemas de português, problemas de assimilação de conteúdo. Então, sim, pessoas muito boas, lógico, mas ainda assim, a gente percebe que o nível das universidades, elas estão a cada vez mais deixando a desejar. E eu digo mais. Pós-pandemia ficou pior, eu acho. Ficou, né? Porque hoje a gente tem nas universidades particulares, não sei nas públicas, mas nas particulares, um regime híbrido, né, de frequência. Então tem aulas que são online. Ainda tem o híbrido. Ainda tem universidades que ainda tem. Então, hora a aula é online, hora a aula é presencial, e eu acho que isso perde muito a qualidade, né? Sim. Mas eu percebo que as faculdades que são híbridas, elas não acompanham aquelas que são presenciais. Eu penso assim. Eu penso porque meu filho é formado no Mackenzie. Eu vejo como ele se desponta com outros alunos do mesmo curso dele, porque ele era presencial, ele participou do presencial. Já o mais novo, ele tem um lado, né, perspicaz dele, mas eu percebo que muitas vezes a pandemia, ela influenciou muito. Quantos anos ele tem? 21 anos. Então, ele pegou a parte da pandemia. Ele pegou a parte da pandemia. Ele pegou, assim, E o mais velho não pegou. Então, eu percebo isso. Foi um tempo muito perdido, assim, para quem, naqueles anos em que os alunos estavam em casa de pijama, punham para rodar a aula e iam dormir, às vezes. Eu peguei várias vezes as minhas filhas dormindo. Você entendeu? Sim, eu tava lá, tava lá rodando. Desliga a câmera, tá rodando lá, mas tá assimilando zero. Então, eu acho que a pandemia deixou também isso. Acho que prejudicou muito também o nível das universidades e o nível dos alunos que saem. E não é culpa deles. Eu não vejo que é culpa dos alunos. Infelizmente, foi uma realidade que tivemos que enfrentar. E o reflexo seria a médio e longo prazo. E tá aí. Tá aí. Ô, Ju, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como que você vê hoje os profissionais da área do direito do trabalho? Eles estão acompanhando, estão sendo combativos, estão evoluindo? Porque antes eu percebo que eles eram muito Ctrl-C, Ctrl-V. Essa era a minha percepção dos advogados anteriormente. Hoje eu não sei te dizer porque eu estou muito afastado da realidade dos operadores do direito na área trabalhista. Eu acho que não é uma prerrogativa do direito do trabalho. Eu acho que o advogado como um todo, assim, acho que todas as especialidades, eles estão iguais nesse sentido. Que tem os que gostam da profissão, que estão ali, eles querem crescer intelectualmente, estuda, se dedica à profissão, e tem aqueles que estão ali por Ctrl-V, Ctrl-C. Então, tem os dois tipos, né? E isso não é só na Justiça do Trabalho. Isso... Porque, assim, eu Juliana, o nosso escritório, a gente preza muito pelo estudo. Eu acho que o estudo... eu fiquei muitos anos sem me aperfeiçoar, porque eu tive 2 filhas, foram muito perto uma da outra. Aí vem aquela história de você ser mulher, que você tem que se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo e você abre mão de algumas coisas em certo, de outras, né? Em certo tempo da sua vida, deixa ali esquecidinho, depois você volta. E eu percebo, e eu e todos ali que trabalham com a gente, eu acredito que para você ser um bom profissional, seja ele em qual área for, você tem que estudar. Não tem outro caminho. O estudo não liberta, existe mágica. Então, assim, para você ser um bom advogado, não adianta você ser um bom advogado sentado na sua cadeira, entrando nos chats da vida aí de inteligência artificial. Sim. Então, se você quer ser um profissional de ponta, um profissional, conhecedor do que você está fazendo, você dá um retorno para o seu cliente
um retorno que ele realmente precise e se dedicar àquilo que você faz, eu acho que só estudando. Porque quando a gente escolheu ser advogado, primeiro que eu acho que muitas vezes a gente é escolhido, né? Na advocacia, né? Eu acho que na justiça como um todo, você como delegada, ele como advogado, eu acho que a gente eu pelo menos, eu não quando eu era pequena, eu falei, quero ser advogada. Não, eu tive pais, meus pais são pessoas assim simples, que batalharam muito para me dar educação, para me dar uma boa escola, e foi o que eu tive, uma boa escola. Meu pai sempre falou isso para mim, que ele ia me dar o estudo, que aquilo ninguém podia me tirar, e eu não iria depender de ninguém. Então, assim, eu tenho isso para minha vida, e eu falo isso para as minhas filhas. Eu acho que a educação, seja, você pode estar no cinema, saindo com seus amigos em balada, e você pode estar... A minha filha está fazendo... tá no pré-vestibular agora, e ela vai prestar no final do ano. Ela passou o ano inteiro abdicando de estar com o namorado, de estar em festinha, porque ela quer passar em direito em tal faculdade. Tá certa. E aí ela falou, mãe, se eu não passar... São escolhas, cada bem. escolha é uma renúncia, então, né? Sim. Então, eu acho que o bom profissional, voltando à sua pergunta, porque eu falo demais, né? Eu acho que é isso. Eu acho que em todas as áreas tem os bons e os que são medianos. No direito criminal, eu sempre levo um pouco o direito criminal, porque além de ser a nossa área, né, Fabi? Envolve muita liberdade também. E esse negócio de você fazer o mesmo sempre não dá. Na Justiça do Trabalho, não dá para você não estudar. Porque é muito dinâmico. Tudo é muito dinâmico. Eu acho que é igual até o prazo, audiência. É muito prazo, muita audiência, é muita correria. Você tem que gostar do que você faz. Não é igual a área civil. Os civilistas vão me matar agora, mas o civil é uma coisa mais... morosa. Morosa. Você tem tempo para estudar. O trabalhista, não. O trabalhista é muito dinâmico. E a legislação é dinâmica. Por exemplo, na pandemia, saía... era assim, a gente acordava, dormia, no outro dia tinha algum decreto, alguma norma, e a gente tinha que fazer disparar comunicado para cliente, para informativo para as empresas, para orientar como eles iam proceder, como não ia, porque foi tudo muito do nada. Então, assim, a gente teve que aprender a trabalhar com a pandemia. E na Justiça do Trabalho, era assim, era uma urgência ter uma legislação que regulasse essa situação nova. Porque, assim, e como você falou, não voltou a ser o que era antes. Mesmo depois de anos, não voltou. Algumas coisas foram para melhor e outras não. Então, assim, a gente fazia audiência virtual, e assim, para ouvir testemunha, olha a beleza que era. E tinha que fazer, não tinha outro meio para fazer. Então não parou, porque foram anos, né? Sim, Foi 2 anos. 2 anos de pandemia. As audiências trabalhistas ainda estão virtuais. Não, são poucas, tem algumas que ainda tem virtual. Mas são a minoria. São a minoria. Entendi. Porque a instrução deixa muito a desejar, porque você não sabe se o outro advogado está orientando ou não, porque existe, certo? A orientação, a testemunha, você não consegue ter esse acesso. Eu, Juliana, não gosto de trabalho home, trabalho virtual, porque eu acho que você perde muita qualidade. Por exemplo, no escritório, a gente adotou na pandemia, ficou home, depois ia, voltava, como todo mundo. Quando não tinha mais nada, passou o perigo, a gente é presencial. Porque assim, eu tô na minha sala, eu tô escutando o que o outro colega tá falando, a gente debate o que ele acha, o que eu acho, porque o direito é isso, né? Mas, o direito doutora, é troca de informação, de ideia, de tese. Então você tem que ter esse contato. Mas, doutora, muitos advogados fecharam o escritório, principalmente por conta da informatização quase que integral da justiça. Tem muito advogado que não tem mais escritório, né? Usam co-work, alguma coisa do tipo, né? Tem, mas assim... Eu não sou adepto. Eu não sou adepta. E outra coisa, eu não saberia trabalhar dessa forma.
Eu também não. Mas existe, é uma Existe, realidade, existe. é uma realidade que é muito comum. E tem gente né? que sabe fazer isso muito bem. Que não tem, assim, se o cliente faz questão de se avistar com o advogado, aí ele marca no cowork e vai receber o cliente. Sim. Mas normalmente tudo de forma virtual, WhatsApp, mensagem, tudo vídeo, chamada por vídeo, né? Pelo Teams mesmo, né? Pelo Teams. Mas eu não consigo. Eu também não consigo. Mas isso é um problema da idade, né? Da idade também, você viu, né? É o próximo Você viu? podcast. Me é acertou, etarismo. agora vou devolver. Problema dela também, É o né? etarismo. Mas eu não consigo. E se pegar a parte criminal, não nem desmerecendo outras áreas, mas o cliente criminal, ele quer vir desabafar, ele quer um canto para ele falar, ele quer conversar com o advogado. Então, assim, eu percebo que o criminalista ainda tem esse requinte de detalhes para conversar com o seu cliente. Sim. Não que o trabalhista não tenha, mas o trabalhista vai falar de uma forma muito mais aberta no Teams, numa chamada por vídeo. Porque é muito comum hoje, eu vejo assim, não milito, né, não advogo, nem posso, mas eu vejo que hoje os advogados todos via Teams, via Google Meet, WhatsApp web, sempre os escritórios estão fechando, né? Eu lembro que na época que eu estudava no centro de São Paulo, no centro da cidade, era tomado de escritório de advocacia. Todos aqueles prédios comerciais, todos comportavam ali escritórios de advocacia. Hoje não tem mais nada. Por conta do fórum. Não o tem fórum mais os fóruns hoje, tudo ali. Ninguém vai mais lá, ninguém despacha com o juiz, não tem mais essa necessidade de você estar próximo do fórum. Então eu vejo Estagiário perdeu a função. O que o estagiário fazia? Em fórum, fazer carga de autos, devolução. Hoje ele tem que ficar interno, né? Em muitos escritórios não. Mas agora a gente entra numa parte estagiário. bem bacana. E a nossa instituição? O que está fazendo para acolher estagiário? O que a nossa instituição está fazendo para acolher novos advogados? A OAB precisa passar por uma reforma, Ju. Então, eu trabalhei na OAB várias gestões. A gestão passada, que foi a do presidente Caio, eu era conselheira estadual. Tá? Assim, foi uma gestão muito, muito produtiva. Eu falo que eu sou uma pessoa antes e depois da OAB. Do conselho. Trabalho lá, né? Do trabalho lá. Ela me tirou de muitas bolhas. Uma foi sobre o feminismo, que a gente iria falar, que não falou nada. Não, mas nós vamos falar. Se quiser falar, nós falamos. A doutora levanta a bandeira do feminismo. Assim, muitas coisas que eu achava, sabe, que eu nem pensava, porque quando não é a sua realidade, você não tem contato com aquela situação, com aquela realidade, você acaba achando que, será que não é mimimi? Será que não estão exagerando? Será que é assim mesmo? Sim. Você não faz parte daquele contexto, né? Então, e depois da OAB, eu tive contato com pessoas assim maravilhosas que me abriram assim mundos que eu não tinha contato. Certo. Inclusive sobre questões do feminismo, do racismo. Assim, o racismo é uma condição, um crime. Crime, né? Que eu nunca tive contato, assim, Juliana, porque eu não tenho isso dentro da minha casa, nunca tive, mas eu passei a enxergar sobre a ótica de pessoas que passavam por aquilo. Então, isso tudo foi dentro da OAB. Então, a OAB é uma instituição que ainda tem muito peso na sociedade. É uma instituição forte, É uma né? instituição que tem credibilidade, que ela está aí para lutar, para defender democracia, defender legislação, sabe? Prerrogativa dos advogados. Ela tem tantas conquistas que a OAB, durante toda essa caminhada aí, né, que vários presidentes conseguiram, cada um no seu mandato, na sua proporção na também, sua proporção, as conquistas que todos que já trabalharam dentro da OAB conquistou. Eu acho que ela precisa voltar a ser o que ela era, ter o papel não mais de figurante, né? Mas a doutora acha que a OAB... Eu acho que a OAB está muito apagada. Se a gente... Mas a senhora fala a OAB a nível nacional.
estadual ou... Se É que a gente vai escalonando, né? Se nós Nós vamos falarmos, escalonando, eu né? falei do estadual porque É. eu fui conselheira e quis falar sobre essa questão de ter contato com outras regiões. Eu tive contato com o interior Sim. do estado de São Paulo inteiro. Então a gente vê a realidade de outros advogados que não é da capital, que não tem uma infraestrutura, que não tem... aí você tem contato com jovens advogados, com advogado sênior. Por exemplo, um advogado sênior, que deve ser para um advogado que começou a carreira com uma máquina de escrever e ter hoje uma inteligência artificial. É muito difícil. É muito difícil. A gente vê dentro da nossa casa, se pegar nossas mães que já são com uma certa idade... A minha mãe não acha o celular, algumas coisas ela acha que é um bicho, ela não sabe mexer. Sim, sim. Então, assim, eu acho que a OAB está aí para amparar todo mundo. Então, é desde o novo que está entrando até o sênior que está se aposentando, que está terminando a carreira dele. E hoje eu não vejo isso. O que a gente vê muito na instituição OAB como um todo... Falando no geral, em particular em Guarulhos, se a gente for falar, assim, Guarulhos... A senhora é inscrita em Guarulhos, né? A senhora é inscrita em Guarulhos. Eu sou inscrita em Sempre foi, Guarulhos. né? Não, a minha inscrição eu iniciei em São Paulo. Aí quando eu casei, eu vim para Guarulhos, aí eu transferi. É a busca pelo poder. Então, assim, eu não quero o coletivo, eu quero estar em evidência. Isso então, é muito assim, ruim, até né? quando vai ser isso? Se a gente pegar a gestão da OAB de Guarulhos, os que vão assistir vão querer me bater depois, né? Mas é a verdade. A OAB Guarulhos está quantos anos, quantas gestões só mudando o presidente para falar que não é reeleição, porque é contra. Esse ano vai ter eleição agora em novembro. Ah, já agora, né? Quando que é? Novembro. A eleição? Nossa, Não, logo? sei, não vou saber te falar o dia certinho, mas é novembro, vai ser online. Salvo engano, é final do mês. É online, que é uma inovação. Eu votei presencial. Era, Isso é bom, sempre isso é foi, bom, isso é porque uma inovação. isso é bom. Tá? Mas era a proposta de campanha do presidente atual a não reeleição. Então, assim, entrou no poder, esquece tudo. Então, eu esqueço o que eu vou fazer. Ele veio para reeleição. Então, assim, mas até quando vão ficar os mesmos só trocando de lugares no tabuleiro e não mudando nada? Eu vi uma reportagem da presidente atual, a doutora Patrícia Vanzolini. Ela é estadual. Ela é estadual. Da seccional. Ela não vai ela já declarou que ela não vai tentar a eleição porque ela é contra. Isso eu vi numa matéria. Era proposta de campanha. Ela não vai, ela já declarou. Só que todos que entram lá com proposta de campanha de não reeleição, na próxima, ela não, eu vi próxima eleição quer vir como reeleição. Sim. Ou então troca. O vice vai, sai o presidente, e aí você vê que a cúpula fica sempre a mesma. Então, não assim, muda, né? Muda só as cadeiras, mas não muda. É dança das cadeiras. A gestão continua a mesma, Sim. favorecendo os mesmos, da mesma forma. Por exemplo, eu sou advogada na cidade há 20 e poucos anos. Tem muitas amigas minhas advogadas. Teve um lançamento de um livro, Mulheres Extraordinárias, Advogadas Extraordinárias. Ninguém que é contra a gestão foi convidado. Então, Caramba. assim, falaram que também teve uma premiação que quem está contra a gestão... Então, é o que a gente estava conversando nos bastidores. É utilizar a entidade, né? Como quintal da minha casa. Então, quem eu gosto, eu abro as portas. Quem eu não gosto, não tem. Isso acaba afastando muita gente boa. Afasta e você descredibiliza também a entidade. Você uma discriminação, eu penso assim. Eu acho que você desagrega. Desagrega. Desagrega, você
Eu não tenho mais vontade de fazer parte. A senhora não é mais participativa? Não sou, essa gestão eu não sou. Não frequenta. Nunca tive nem interesse, Fabiana. É muito ego. Mas eu acho que isso é uma pena, porque é um órgão de classe tão forte, e eu acho que até a relação networking seria bom na OAB. Sim, mas conhece colegas, eu não trabalho nessa área, mas pode me ajudar, passa trabalho um pro outro. Se voltarmos à finalidade da OAB, seja nacional, estadual, ela tá lá para brigar com os poderes. Ela tá lá para fazer se valer a legitimidade da população, da democracia, fazer valer os direitos do cidadão. Isso aqui tá errado na prefeitura, a OAB tem que bater. Tá errado no governo, a OAB tem que bater. A OAB hoje ela tá errado no país, a OAB tem que bater. Sim, então, sim. assim, não tô falando a nível municipal nem nada, eu tô falando a nível de entidade. Sim. A OAB foi fundada para isso. Então, assim, não foi fundada para fazer palco para ego de ninguém, para nenhum ego de advogado. E eu também não me lembro em momento algum de alguém vir falar da instituição para mim ao ponto de abrilhantar meus olhos. E né? deveriam, porque você vê, vocês são advogados renomados na Então, cidade. mas isso... Assim, a OAB teria que trazê-los para perto. Isso enobreceria, engrandeceria o trabalho do advogado. Isso, eu te falo que eu fui surpreendida quando eu fiz parte do conselho. Eu fiz parte do conselho e como eu era por Guarulhos, eu cuidava do Alto Tietê, na verdade. Você não é conselheiro de Guarulhos, você é do Alto Tietê. Então, assim, eu e os colegas que eram conselheiros, com muito a doutora Lia Romano, a gente trabalhava muito lado a lado nisso, a gente, sim, ficava indo e vindo de todas as subseções do Alto Tietê. Sim. Em Guarulhos, como o meu marido foi oposição, as portas eram fechadas. Olha só. Então, assim, eu era conselheira, mas eu não era convidada para nada. Não tinha acesso, né? Então, assim, com muitos convites que eu recebi, foi porque eram obrigatórios. Não que foi ao contrário do que eu tive de recepção nas outras subseções do Alto Tietê. Olha só. Então, assim, foi um trabalho muito gratificante, te dando o outro lado aí do que você falou, que nunca te brilhantou. Me abriu muitas, que eu falei no começo, muitas bolhas que eu não enxergava, porque eu saí de Guarulhos, eu conheci gente nova, eu conheci outras realidades, outras formas de trabalho da advocacia. Por exemplo, o interior é muito diferente daqui. Nós somos considerados um interior, mas nós não somos. Sim. então, assim, mas Guarulhos tem 6 mil inscritos. Acho que já está em 7, não é? 7? Não sei. 6 mil para 7. Então, a OAB é um trabalho voluntário. Sim. Então, se você não ganha nada para aquilo... Isso, né? Então, o que eu ganhei muita coisa. Eu ganhei muito muita retorno, de experiência, eu acho. de convívio, dor de cabeça, mas convívio com pessoas maravilhosas. Mas a entidade não é ela. É o problema do ser humano. Não, e é triste, né? Porque você vê, você teve portas abertas em todo o Alto Tietê e não teve na sua cidade, onde a senhora exerce as suas funções. É triste você pensar. E a mulher dentro da OAB? Como que tá a mulher dentro da nossa... Hoje, vamos falar do município, depois do estado. Como que você vê a mulher dentro da organização? Dentro da OAB, primeiro que tem cota também, né? Mas eu acho que é bem representada. É bem representada? É. Isso é fundamental, Fabiana. Sim. Isso é fundamental. Eu acho que sim. Então, Mas tem cotas, é isso? Me explica direito. Como tem cotas de negros, né? Tem cotas de nos mulheres. Conselhos, isso? Tem que ter. Integrando os conselhos. Tem que ter. Ah, tá. eu acho que isso... Mas eu acho que a mulher advogada dentro da instituição, ela é respeitada. Tem uma comissão, né, da mulher advogada, Tem né? várias. Tem da mulher advogada, tem mulher advogada da negra. Ah, que bacana. Tem várias. Não, isso é bacana. Isso realmente acaba sendo gratificante. A OAB acaba sendo espelho para outras instituições. E hoje, puxando a sardinha para o lado da minha candidata, né? Que nós temos, nessa eleição, nós temos uma mulher candidata, que é a doutora Francine. São 3 homens e uma mulher. De candidatos? É, Sim, são 4.
São 4. São 3 e tem homens uma e uma mulher. mulher. Eu me lembro que nós tivemos uma candidata em Guarulhos, uma presidenta. Ah, já teve Já presidente tivemos. em Teve Guarulhos? uma Há vez, a muitos mais, anos. pelo que eu vi, há quase 20 anos, não é 20 isso? anos. 2 décadas. Quase 20 Então anos. ela, depois de 20 anos, vai ser a primeira presidente mulher. Não, Se eleita, se sim. eleita, sim, né? Se eleita, sim. Se eleita, sim. A gente, o que a gente espera da nossa classe é que seja bem representada, né? Independente se for homem, se for mulher. E né? que fortaleça, né, a prerrogativa dos instituição. advogados e principalmente, doutor, dos jovens advogados. Porque os jovens advogados, eles já entram já no mercado de trabalho, já às vezes com aquela sensação de isolamento, né? Porque talvez ele enfrente alguma dificuldade de acolhimento da própria instituição. Eu acho que isso falta, às vezes, um pouco na OAB. O jovem advogado é meio que vai para o mercado de trabalho. Eu acho que isso deveria dar esse acolhimento. A nossa área, a área jurídica, é uma área muito complexa, né? Sim, sim. É uma área muito complexa. E eu acho que a experiência é uma bagagem que não tem Isso era preço. bastante. Eu lembro, na minha época de OAB, eu acho que eu era da subseção do Tatuapé, né? Que eu sou do Tatuapé. E tinha uma comissão tão bacana de jovem advogado. A gente tinha reuniões, tinha palestra, tinha a integração. Então, a gente era meio que, não era essa palavra certa, mas adotado por um advogado mais experiente. Então, meio que pegava nas nossas mãos, assim, para passar a realidade do mercado de trabalho aí. Sim. Eu não vejo hoje isso na OAB atualmente, não sei. Nunca mais escutei a respeito disso. Isso não tem. Não tem mais. Não, isso não tem. Há controvérsias. Se não for um advogado que já tem uma experiência, que ele pega um advogado sem experiência e coloca do lado para poder passar o conteúdo, porque tem a expertise do Totalmente. jovem, como tem a expertise do sênior. Eu acho que... Então, assim, essa composição dá algo bom. Nós me lembro da nossa pergunta mais ou menos parecida para o doutor Frederico, né? O magistrado, quando se forma, que ele é substituto, ele é encostado do lado de um Ele juiz. vai, exato, para sugar da experiência desse juiz, né? Nos Estados Unidos também é assim, né? Você se forma e você não pode advogar. Você tem um advogado que eu não vou saber dizer quantos anos você tem que ficar com um tutor, que ele é responsável por você. Isso é muito bom. Eu acho isso fantástico. Mas isso não tem, hoje não tem isso. Para cargo de delegado também não tem. Jogue aos lobos. Mas na verdade o cargo de delegado, a gente tem a necessidade de comprovação de experiência jurídica. Sim. Então hoje, se eu me formo hoje, isso a Lei Orgânica Nacional das Polícias já estipulou isso. Se eu me formo hoje, amanhã eu não posso virar delegado. Então tenho os anos de experiência jurídica que nos dá já uma certa segurança para exercer o cargo. Diferente do advogado que está saindo da Mas área. antigamente não era assim, né? Não, agora é diferente. Cada estado estipulava se tinha experiência jurídica ou não. Cada estado. Então, São Paulo exigia, Minas Gerais podia não exigir, Rio de Janeiro não podia. Hoje não, hoje já é uma regulamentação nacional, uma lei federal que regulamenta os 3 anos de experiência jurídica. Então, isso, o delegado hoje, ele já vem com uma bagagem. Você tem que ter. Ou você é advogado, ou você praticou atividades que demandavam conhecimento jurídico. Então, isso... E é diferente do advogado, coitado, que sai da faculdade sem cru de tudo, né? Cru de tudo e sem amparo nenhum, Sem né? uma Porque corrida nenhuma. se saiu da faculdade, primeiro você tem que passar na ordem. Sim. É um obstáculo grande. Senão você não é nada. Você é um bacharel que você não tem, Você tá no você não tem limbo, profissão. né? Você vai ser o quê? É isso. Então Você vai fazer aí o quê com você esse fica diploma, né? naquela da prova que é muito difícil. Acho que isso não mudou, né? Na nossa Muito época pelo era contrário, difícil, muito hoje pelo também é. contrário. E fora isso, tá bom, peguei minha carteira. E agora? E agora? O que eu faço? Pra onde eu corro? Mas ó, nosso tempo tá acabando. Você não vai derrubar mais nada aqui na bancada, Juliana? Até que não teve baixaria. Michel, ela não vai derrubar mais nada na bancada, né? Não teve baixaria, foi tudo tranquilo. Não, eu me controlei porque você me chamou de velho, no podcast tá gravado. Eu não me te chamei de velho, eu falei que era uma questão de etária.
Mas Etar- eu entendi que eu não tenho a capacidade Mas de... você sabe que o etarismo é quase um bullying, né? Então, é um bullying. sabe, ela Uma faz isso forma comigo de- E toda que se a hora, gente Vitória. tivesse entrado no tema que você me convidou, que é o feminismo, nós Porque- estaríamos falando do etarismo também, porque o homem pode ser velho, a mulher não. Ah, a mulher não? Não. Ah, tá. Aí Mulher é velha, homem é experiente. Mulher Entendeu? é velha, homem é tiozão. Ah, agora a Fabiana entrou na onda também. Mulher é enrugada, Eu fico tem impressionado, linhas de eu fico expressão. impressionado. Fabiana tava jogando do meu lado até agora. Agora já tá jogando do lado de Falando lá. que mulher é velha? Que isso? Não, mas que isso? Quem foi que Falando falou que mulher é velha? Ô, Não, você é diferente, Entendeu? né? Você já precisa fazer um botox, né? eu sou uma jovem mãe. Eu sempre falo, eu não sou uma jovem mãe. Mãe aos 43 anos. Eu me sinto muito jovem. Isso é a maior prova que eu sou jovem por dentro. Viu? Sem nenhum tratamento. Não, eu fico Não, mas imaginando de cabeça também. quantos anos ela... Qual que é o nome da sua filha? Isabela. A Isabela já vai estar mandando nela. Porque, Certeza. Já tá mandando, hoje já tá mandando, tá aqui olhando aqui o porque celular. mãe com Tá 43 olhando o anos é celular. vó, deixa fazer tudo que quer. Olha lá, olha Eu tô olha lá, olhando tá o olhando, celular, olha porque lá. assim, a gente que é mãe, né? A gente fica. A babá escreveu, fez cocô e dormiu. Assim, a gente controla o cocô alheio agora. Sim, Ufa, ela fez cocô. controla não, a gente Nossa vai ver a Senhora. consistência pra ver se aí tá você bom. Fala, ufa, ela fez cocô, graças a Deus. Aí você fala, que situação, quem te viu, quem te viu? Não é? Você comemorando o cocô alheio. Mas, Ju, obrigado. Obrigado pela sua entrevista. Muito Eu queria bacana. trazer você aqui porque gosto muito de você, do seu marido, da sua família. Tenho um apego muito grande por vocês. Vocês me acolheram na advocacia quando eu cheguei. Eu fui bem acolhido por vocês, né? Eu vim pro prédio e logo fiz amizade com o Parra. Já conheci o Que Parra, legal. né, de outros carnavais, mas assim, ser acolhido foi muito Sim, pelo sim. Parra. Então, eu tenho uma gratificação, uma gratidão, né? Sim. Muito grande pela família. Obrigada. Eu queria ter... É recíproco. Por mais que a gente se xingue, a gente se ama. Precisa A gente dessa expressão. A gente só fica com quem a gente Mas- Já gosta. que a gente gosta. Mas o nosso projeto é um projeto pioneiro aqui na cidade. E a gente quer dar voz para todo mundo que não tem. Mas ouvir sempre uma mulher Muito bacana. muito bacana. A começar do nome. Achei sensacional o nome, né? Tudo foi criação, tudo foi sendo criado assim, sabe? Não foi um... O nome. Não foi Não. planejado, não foi planejado, nada foi planejado. Tudo começa, Fabiana, a gente vai falar a respeito desse Tá. assunto, mas tudo começa porque eu tenho um problema de trocar o R pelo L. E a minha fono falou que isso não se resolveria mais. E ela citou alguns exemplos na vida, né? De alguns personagens que têm problema na dicção. Sim, sim. E esse problema não mudou em nada de fazer com que um virasse presidente da República. Não é fator Ou- impeditivo Não era nenhum. fator nenhum. Não, e você sabe que eu estar aqui também é algo inédito, porque eu tenho problemas, por mais que eu sou expansiva, falo, brinco, dou risada, quando tem câmera, tem microfone, Não, mas Eu Isso também sou muito aqui, envergonhada. mentira! Você eu já percebi que não. A Fabiana olha pras câmeras, se solta. Já, Porque já, dona a do show. Fabiana entrou aqui pra ser entrevistada. Pois é. Ela Aí, tá onde ela dando tá show. agora? E fica aqui mandando mensagem, vou atrasar, mas eu vou. Eu vou atrasar, mas eu vou. Eu falo, Tomou eu atraso, conta do eu Fala atraso, Comigo mas- Direito. Mas muito obrigado, Ju, Obrigada, por Juliana. ter participado. E... Eu espero então vir um outro dia pra gente falar sobre o feminismo, Eu acho. que é o Agora que ele eu acho. falou que eu ia Que é um falar. tema que eu gosto muito também. É a próxima pauta. Olha, vamos ter que trazer o Dr. Parra pra cá também. Que aí ele passa a jogar no nosso time, né, Michel? Mas obrigado. Vocês acompanhem nós no canal. Ative o sininho, curtam, compartilham e dá aquela fortalecida pra nós lá. Muito obrigado. Boa noite. Abraço, Obrigada, abração. obrigada.